Boa noite, conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa, você que está chegando, comenta, compartilha, dê o seu like, o seu joinha, vamos aí somar, multiplicar e acrescentar, vamos aí ao direito à informação, mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões pertinentes ligado aí ao seu direito. Vamos que vamos, nobres senhores, aí entreter. Aqui a voz de Newton Marques. Estamos aí comunicando o seu direito. São temáticas, são decisões recorrentes aí do STF, do Supremo Tribunal Federal. Chama aí pela mãezinha constitucional, a nossa mãe constitucional explicada, comentada, compartilhada para você, meu amigo cidadão. Vamos aí, senhores, enobrecer o nosso conhecimento. Vamos aí ao artigo 102, inciso 3º, a linha A contrariar o que? Dispositivo desta Constituição. Primeiramente, amigo, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. A união faz a diferença, como também ajuda a chegar à vitória. Exatamente, senhores. Muito bom te ver por aqui e poder abraçar. Recebe aí o meu abraço, o meu carinho. Recebe aí a minha visita. Vamos que vamos, nobres senhores. A decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza o que recurso extraordinário pela letra A do artigo 101, inciso 3º da Constituição, súmula 400. O recurso extraordinário não é mero instrumento de uniformização jurisprudencial. A simples existência de precedentes alegadamente favorável à tese da parte interessada é insuficiente por si só para justificar a interposição do recurso extraordinário nos termos do artigo 102, inciso 3º, a linha A da Constituição. Entretanto, senhores, o controle incidente de inconstitucionalidade e o papel do STF, ainda que não seja essencial a solução do conflito, no caso concreto, não pode o tribunal, dado o seu papel de guarda da Constituição, se furtar o problema de constitucionalidade suscitado. Incidentes aí. Entretanto, já a inaplicabilidade da súmula 400, a questão de índole constitucional, temas de índole constitucional não se expõe em função da própria natureza de que se reveste a incidência do enunciado da súmula. Essa formulação sumular não tem qualquer pertinência e aplicabilidade às causas que vinculem perante o STF em sede recursal extraordinária. Questão aí de direito constitucional positivo. A linha B. Entretanto, constatado o descompasso do recurso extraordinário com o órgão impugnado, impõe-se o óbice respectivo do processamento. Isso ocorre quando interposto o recurso pelas alínea B do inciso 3º do artigo 102 da Constituição e não conste de pronunciamento, questionado que declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, abstrato, autônomo. Já percebemos que o tratamento ao recurso especial, o artigo 105, inciso 3º, alínea B, coerentemente com a destinação, tocará a outras hipóteses, a do cotejo entre a lei federal e lei local, sem que se questione o que é a validade primária, mas apenas a compatibilidade material com ela,
a lei federal de norma abstrata ou de ato concreto estadual ou municipal. Questão de ordem que se resolve pela competência exclusiva do STF para apreciar o recurso, dado que se afastou a aplicação da lei federal. A linha C. Julgar válida a lei ou ato de governo no local contestado em face dessa Constituição. O Tribunal Superior do Trabalho não julgou válida a lei ou ato de governo no local contestado antes da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário, fundamentado nessa linha C do inciso 3º do artigo 102 da nossa Carta Magna, a nossa mãe. A linha D. Julgar válida lei local contestada em face da lei federal ofendeu o sistema de repartição de competência legislativa estatuídas na Constituição. A competência para análise de recurso em que se discute a validade de lei local em face de lei federal, tanto na época da interposição, em 69, como a alteração constitucional introduzida pela emenda 45, compete ao STF a análise de matéria. O servidor público do Estado do Rio Grande do Sul, questão relativa à compatibilidade ou não da Lei Estadual 10.395 de 95, que concedeu reajuste de vencimento aos servidores públicos estaduais, com a Lei Complementar 82 de 95, Lei Comata, que não alcança o plano constitucional, incidência da súmula. Já no parágrafo 1º, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal nas formas da lei, a Emenda Constitucional 3 de 93. O plenário, ao acentuar que não é função constitucional da arguição de descumprimento de preceito fundamental atuar como instrumento de desconstituição da autoridade na coisa julgada, em sentido material, claramente delimitou que o âmbito da incidência dessa ação constitucional, pré-excluindo de seu campo de abrangência atos jurisdicionais, como ora referido na petição inicial, desde que impregnados dos atributos que qualificam. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é via de regra o meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar. A constitucionalidade de atos normativos proibitivos da importação de pneus usados, a adequação da arguição pela correta indicação de preceitos fundamentais atingidas, a saber o que o direito à saúde, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 196, 225 da Constituição e a busca de desenvolvimento econômico sustentável. Princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de comércio interpretados e aplicados em harmonia com o desenvolvimento social saudável. A multiplicidade de ações judiciais nos diversos graus de jurisdição nas quais se tem interpretações e decisões divergentes sobre a matéria, situação de insegurança jurídica, acrescida de ausência de outro meio processual hábil, capaz para solucionar o que é a polêmica pendente, a observância do princípio da subsidiariedade, cabimento de presente ação. Também, a liminar concedida, suspensão de preceitos, efeitos de sentenças, servidor público, professores do Estado de Pernambuco, a elevação de vencimentos com base no princípio da isonomia, casos recobertos por coisa julgada material ou convalidados por leis supervenientes, exclusão da eficácia da liminar, agravo provido em parte, referendo parcial para esse fim, não pode ser alcançado pela eficácia suspensiva de liminar concedida em ação de descumprimento de preceito fundamental. Os efeitos de sentenças transitadas em julgado ou convalidados por lei superveniente. Também, a linha, parágrafo 2º, o artigo 102, parágrafo 2º,
pretendido que a submissão do processo legislativo ao efeito vinculante que resulta do julgamento pelo STF das causas de fiscalização abstrata de constitucionalidade, inadmissibilidade consequente aí a possibilidade de o chefe do Poder Executivo, por meio de sanção, ato impregnado de qualificação constitucional, integrante do próprio processo de formação das leis, converter em lei projeto cujo conteúdo estaria em conflito com a decisão confirmatória da constitucionalidade do certo diploma legislativo, proferida em sede de controle abstrato perante a Suprema Corte. Também, já no parágrafo 3º, vamos aí ao comentário. A conversão de reclamação em agravo regimental para julgamento na origem contra a decisão que não admite recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, é admissível apenas para os casos propostos no STF antes de 2009. O amicus, jurisdição constitucional e a legitimidade o quê? Democrática. O STF como mediador entre as diferentes forças com a legitimação no processo constitucional. Gilmar Mendes, a possibilidade de intervenção de terceiro na condição em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Necessidade, contudo, de preenchimento pela entidade interessada do pré-requisito concernente ao que é a representatividade adequada, a doutrina, a condição não ostentada por pessoa física ou natural. Consequentemente, a admissibilidade de seu ingresso na qualidade de amicus curiae em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Entretanto, senhores, também as decisões proferidas pelo plenário do STF, quando do julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, na solução por esses e de outros feitos sobre idêntica controvérsia. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do STF tomada em sede de repercussão geral, assegurando que a racionalidade e eficiência do sistema judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do Tribunal de Origem em que o cumprimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 543b do Código Civil aplica a decisão de mérito ao STF em questão de repercussão geral, ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interpôs o recurso extraordinário. O Tribunal de Origem não está exercendo a competência do STF, mas a atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará nos termos da lei. Na hipótese em que houver expressa negativa de retratação, a maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar os méritos das análises com repercussão geral, dependerá o que de abrangência da questão constitucional decidida. Ação cautelar, recurso extraordinário sobre estado em decorrência do reconhecimento da existência de repercussão geral de questão constitucional sem formulação de juízo, positivo ou negativo, de admissibilidade, indeferimento pelo Tribunal de Origem do pedido. Entretanto, procedimento de implantação do regime de repercussão geral, questão constitucional, objeto da jurisprudência no STF, plena aplicabilidade das regras previstas no artigo 543, a linha A e 543B do CPC, Código de Processo Civil, atribuição pelo plenário dos efeitos de repercussão geral às matérias já pacificadas na Corte, atribuição pelo plenário dos efeitos de repercussão geral às matérias já pacificadas. As instâncias inferiores das regras do novo regime, especialmente o que já foi mencionado,
os demais artigos do CPC, declaração de prejudicialidade ou retratação da decisão impugnada. Aplica-se plenamente o regime de repercussão geral às questões constitucionais já decididas pelo STF, cujos julgados sucessivos ensejam a formulação de súmula ou de jurisprudência dominante. Há, nessas hipóteses, necessidade de pronunciamento expresso do plenário desta Corte sobre a incidência de efeitos de repercussão geral reconhecidos para que nas instâncias de origem possam ser aplicadas as regras do novo regime, em especial para fins de retratação ou declaração de prejudicialidade dos recursos sobre o mesmo tema do CPC. Também, artigo 103, podem propor a ação de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Os municípios não figuram no rol de entidades legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante a Corte prevista nos artigos 103 da Constituição. Os legitimados para propor arguição de descumprimento de preceito fundamental se encontram definidos em inúmeros clausos no artigo 103 da Constituição da República, nos termos do disposto do artigo 2º, inciso 1º da Lei 9.882, de 99, a impossibilidade de ampliação do rol exaustivo inscrito na Constituição, idoneidade o que da decisão de não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. O recurso interposto por terceiro prejudicado, não cabimento de precedentes, embargos, declaração oposta pela OAB, legitimidade, o que? Questão de ordem resolvida no sentido de que é incabível interposição de qualquer espécie de recurso por quem, embora legitimado para a propositura da ação direta, nela não figure como requerente ou requerido. A linha I. Inciso 1º, seja 2. E também até o 4º. Vamos ao comentário do artigo 103, inciso 4º a seguir. Legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi proposta pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em face da suposta inatividade do legislador, quanto o dever de elaborar o que a lei complementar federal que alude o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição da República. A primeira questão que deve ser analisada diz respeito à legitimidade ativa da requerente para a propositura da ação, o qual foi contestada pelas informações prestadas pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional. Todos são de concordar que no tocante à ação de inconstitucionalidade por omissão, a forma escolhida pelo Constituinte, já do ponto de vista estritamente formal, não se afigura isentas de crítica. O artigo 102 da Constituição, que contém o elenco das competências do STF, não contempla a ação direta por omissão, limitando-se a mencionar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Doravante, inciso 5º, o governador de estado ou de distrito federal. Governador do estado atua o que é o legitimado para ação direta de inconstitucionalidade, quer mediante advogado especialmente credenciado, quer via procurador do estado, sendo dispensável nesse último caso a juntada de instrumento de mandato. Os estados membros da federação não estão no rol dos legitimados a agir como sujeitos processual em sede de controle concentrado de constitucionalidade, sendo indevida no modelo de processo objetivo a intervenção de terceiros, subjetivamente interessados no feito.
a legitimação e a agremiação partidária com representação no Congresso Nacional. Artigo 103, inciso 8º. Ao deflagrar o processo de controle de constitucionalidade em tese, a inteligência aí do artigo 103, inciso 8º da Magna Carta, o requisito de pertinência temática antecipada satisfeito pelo requerente, a ilegitimidade ativa do ad causa do direito regional ou executiva regional firmou a jurisprudência dessa Corte, o entendimento de que o partido político, para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, deve estar representado por seu diretório nacional, ainda que o ato impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao estado ou município do qual se originou. Inciso 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Os conselhos de fiscalização profissional têm como função principal o controle e a fiscalização do exercício das profissões regulamentadas, exercendo, portanto, o poder de polícia, atividade típica de Estado, razão pela qual detém personalidade jurídica de direito público na forma de autarquias. Sendo assim, tais conselhos não se ajustam à noção de entidades de classe, expressão que vai designar tão somente aquelas entidades vocacionadas. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil tem legitimidade para propositura de ação direta, pois constitui entidade de classe de âmbito nacional, congregadora de todos os delegados de polícia de carreira do país para a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses. Inciso 9 do artigo 103 da Constituição. O âmbito temático do presente é a arguição de descobrimento de preceito fundamental que impugna além da interpretação judicial dada pelo Tribunal do TSE. Ao texto, por exemplo, com a redação, especificamente no ponto em que esta exige para efeito de reconhecimento de inelegibilidade de trânsito em julgado para decisões, ou então que acolhe ressalvas alegadas descaracterizando situação de inelegibilidade que se refere ao artigo 1º da Lei Complementar 64. Reconheço preliminarmente a legitimidade ativa ad causa da entidade de classe, ora arguente, seja considerando o que estabelece aí a lei. Dentre esse dispositivo, preliminarmente também o tribunal rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa do CNPL por entender que a legitimação em tese para ação direta confere o que as confederações sindicais e entidades nacionais de classe, na medida em que as inclui no rol dos sujeitos do processo de controle abstrato de constitucionalidade, constitui prerrogativa cujo exercício e cuja defesa se insere por si mesmo, nos âmbitos dos fins institucionais de corporação, não havendo assim como negar a relação de pertinência entre esses fins e o questionamento de rigidez constitucional da lei que dispõe sobre o processo de ação direta e, por conseguinte, o exercício de prerrogativa constitucional de sua instauração. A transformação de cargos de assistente jurídico de Advocacia Geral da União, a preliminar de ilegitimidade ad causa afastada por tratar-se de associações requerentes de uma entidade representativa de uma categoria cujas atribuições receberam um tratamento constitucional específico, elevadas às qualidades de essenciais à justiça. Também, no parágrafo 1º do artigo 103 da Constituição, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. A ausência de legitimidade do Ministério Público do Trabalho
para atuar perante a Suprema Corte. A atribuição privativa do Procurador-Geral da República incumbe em exercer o que é as funções do Ministério Público junto ao STF. Nos termos do artigo 46 da Lei Complementar 75 de 93, a existência de precedentes do Tribunal em casos análogos. O exercício das atribuições do Ministério Público do Trabalho se circunscreve aos órgãos da Justiça do Trabalho, consoantes a uma série de artigos. O agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Trabalho contra a decisão proferida em reclamação ajuizada nesta casa. O processo que não está sujeito à competência da Justiça do Trabalho, mas assim do próprio STF, motivo pela qual não pode o Ministério Público do Trabalho nele atuar, sob pena de usurpação de atribuição conferida privativamente ao Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, audição, o preceito há de merecer a interpretação teleológica, visa o conhecimento da matéria pelo Ministério Público, não implicando que necessariamente seja-lhe enviado automaticamente todo e qualquer processo. O pronunciamento do órgão pode ocorrer na assentada em que o apreciado o recurso. Entretanto, o tribunal decidiu por unanimidade que nos julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidade não está impedido o ministro que, na condição de ministro de Estado, haja referendado a lei ou ato normativo objeto da ação. Também por unanimidade, o tribunal decidiu que está impedido nas ações diretas de inconstitucionalidade o ministro que, na condição de Procurador-Geral da República, haja recusado representação para ajuizar, seja ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 2º. A seguir ao comentário. Apesar de existir no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando a regulamentação do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, é possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência. Também, doravante, inconstitucionalidade por omissão. A bancada paulista, na Câmara Federal, a elevação imediata para 70 deputados federais. A função do STF no controle concentrado de constitucionalidade, sua atuação como legislador negativo, regra que não é aplicável, a mora constitucional, a impossibilidade de elevação automática de representação parlamentar. A audiência do Advogado-Geral da União prevista é necessária na ação direta de inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo já existente para se manifestar sobre ato ou texto impugnado. Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar o que é a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citado previamente o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Lembre-se que até a Constituição é sujeita também de inconstitucionalidade. O munus a que se refere o imperativo constitucional do artigo 103, parágrafo 3º, deve ser entendido. Entretanto, senhor, a presunção de constitucionalidade e de sua integralidade e validez jurídicas, no âmbito do sistema do direito positivo, não cabe ao Advogado-Geral da União, em sede de controle normativo abstrato, é ostentar posição processual contrária ao ato estatal impugnado sob pena de frontal descumprimento do munus indisponível que lhe foi imposto pela própria Constituição da República. Artigo 103, a linha A.
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmulas. Sempre falamos aqui sobre súmulas, que a partir de sua publicação na imprensa oficial terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder-se a sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. A súmula, aquela de perfil vinculante, ao contrário das notas que tipificam o ato normativo, não se reveste de compulsoriedade ou que na sua observância externa, nem de que na sua aplicação por terceiro. A súmula comum, na realidade, configura mero instrumento formal de exteriorizar o que? A interpretativa de uma dada orientação jurisprudencial. A súmula comum, portanto, tendo em vista a tese jurisprudencial não vinculante que nela se acha consagrada, encerra apenas um resultado um paradigma para decisões futuras. A jurisprudência compendiada na formulação sumular, desse modo, não se reveste de expressão normativa, muito embora traduza e reflita a partir da experiência jurídica, motivada pela atuação jurisdicional do Estado, ou significativa e da norma de direito positivo. Entretanto, senhor, o que impõe o efeito vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário a partir da publicação da súmula na imprensa oficial? A Lei 11.417 de 2006 define que os legitimados para edição, revisão e cancelamento de enunciados de súmula vinculante do artigo 3º, o rito estabelecido nesse texto normativo, não prevê o que? A impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Parágrafo 1º. A súmula terá por objeto a validade, a interpretação e eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsias atual entre os órgãos judiciário ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questões idênticas, incluídas aí pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E no parágrafo 2º, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocado por aqueles que podem propor o que a ação direta